minutos, pegou no meio ali, né? Pessoal, então boa tarde a todos, a todos os inscritos, boa tarde a Sara e o Arthur. Então a gente vai começar hoje a nossa terceira edição, né, do ciclo de debates, dessa edição web. Então, inicialmente eu agradeço a Sara por ter aceitado o convite para falar sobre as bruxas, sobre as mulheres bruxas, né? E passo então a palavra para o Arthur, que vai conduzir os debates, tá? Se a câmera da Sara, então, tiver algum problema ao longo do percurso, enfim, né? Aí a gente vai ficar só com os áudios, então, tá, pessoal? E só para lembrar, então, novamente, assinem notas compartilhadas. Eu acho que a Sara caiu. Caiu, Sara? Eu acho que nós vamos ficar com um áudio mesmo, né, Aristeu? Eu acho que é melhor. Nenhum risco. Vamos dar uns minutinhos para a Sara voltar. Oi, gente, consegue me ouvir? Sim, conseguimos te ouvir. Vamos ficar com a câmera mesmo. Ficar só com o áudio que fica melhor, né? Quando eu ligo a câmera, ele cai assim, é automático. Tá, e eu vou tirar também a minha para evitar qualquer problema, tá? Eu vou tirar a minha, tá, gente? Então, se vocês... se ficar tudo bem com vocês, vão ficar só com o áudio, tá? Para acompanhar aí. Boa tarde a todo mundo. Tá? Estamos aqui com 37 pessoas já agora nos escutando, né? E eu tenho hoje o prazer de conversar com Sara Bittencourt, nossa colega aí, mestranda do PPG de História da Universidade Federal de Pelotas, orientanda da Daniele Galindo, né, professora do programa. E hoje ela vai falar um pouco conosco sobre a representação da mulher bruxa na mídia audiovisual, tema muito instigante, amplo, né? E ela hoje comporta, né, a terceira das nossas conversas do ciclo de debate Tulipem, que tem batido aí uns bons recordes de audiência, né? Estamos aí sempre nos 36, 37 pessoas e mais pessoas se inscrevendo, e isso mostra quão interessante tem sido as nossas conversas, né, e quão interessante tem sido esse momento aí. A Francine até já colocou, até a gatinha dela tem escutado também aqui as conversas. Enfim, Sara, seja muito bem-vinda, tá? Espero que você sinta à vontade aqui para conversar conosco. Sara, ela é pesquisadora, né? Se formou em História. Por onde te formaste, Sara? Pela FURG, a Federal de Rio Grande. Isso, foi lá da FURG, né? Eu tinha visto aqui, mas como eu perdi minhas anotações aqui, eu estou procurando ao mesmo tempo. Aqui, achei. Pronto. Né, Sara, formada na FURG, né, já trabalhando com a questão da representação feminina nesse universo da história há um bom tempo, né, principalmente com a representação da mulher bruxa, e hoje ela está fazendo seu mestrado na Universidade Federal, trabalhando ainda com o mesmo tema e indo para o campo dos estúdios midiáticos, sobretudo o audiovisual. Né? Sara, te apresenta aí para o pessoal, por favor. Gente, antes de tudo, eu queria só agradecer pelo convite, né? A Aristeu, o Arthur, pelo carinho em colocar ali como parte desse caminho que está sendo traçado agora, né? Num momento tão complicado que a gente está vivendo. Eu acho que é essencial a gente não deixar de produzir, não deixar de conversar e não deixar de dialogar sobre os assuntos que a academia está trabalhando, está trazendo, né? Então, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer. Bom, como o Arthur comentou, a minha graduação eu fiz na FURG, né, na Federal de Rio Grande.
Eu tenho, assim, falando especificamente sobre a história, uma relação de amor e ódio com a história, né? Eu acho que isso eu não sou a única, provavelmente. Achei que fosse falar com a FURG, mas com a história. Não, é com a história. A mãe Furg é boa, ela. Mas, assim, por quê? Na verdade, a história não foi a minha primeira opção de curso, né? Uhum. Eu sempre gostei bastante de direito. Eu acho que boa parte, pelo menos na FURG, quando eu fiz a graduação, boa parte do pessoal que estava na história ou já fez ou queria fazer direito. Então, assim, eu fui para o direito, eu fiquei 3 anos estudando, não cheguei a me formar, né? Tive certos problemas com o curso e com a ideia com a qual o direito é trabalhado, assim, no campo da área brasileira, né? Então, assim, eu entrei com super ideologias, assim, de um mundo justo, né? Maravilhoso. E acabei meio que quebrando a cara e me frustrando demais. Então, eu decidi optar pela minha saúde mental e sair do direito. Enfim. Mas, assim, eu super apoio a galera progressista que tá indo para essa área, porque a gente tá precisando muito, viu? Que fique verdade. claro. E daí, depois do direito, que eu fui me aventurar no campo da história, né? História sempre... eu sempre gostei bastante da história, no geral, assim, principalmente das temáticas de bruxaria, enfim, tudo que era sobrenatural eu gostava, né? Então, quando eu só não suportava, por isso que eu digo que eu tenho um problema de amor e ódio com a história em específico, porque o meu ensino fundamental e meu ensino médio, eu tive uma história extremamente positivista. Então, assim, você tinha que decorar a data e você tinha que decorar o nome dos chefões ali e acabou, era isso. Só que eu sempre fui muito curiosa, né? Eu sempre procurei muito tentar entender o porquê das coisas acontecerem, né? E também sempre fui muito teimosa, então eu acabei indo para a história para tentar, sei lá, entender como as coisas são, além desse positivismo meio já ultrapassado, né? Se bem que ainda tem uma galera ainda que dá aula nesse formato aí, mas enfim, né? Ainda que são poucos. Eu acredito, né? Daí é só suposição da minha cabeça, né? Enfim. E daí, na história, a FURG, para quem não conhece, a FURG, ela tem... ela é mais voltada para o campo do meio ambiente, né? Da história ambiental e do patrimonial. E eu sempre gostei bastante da história medieval. Então, tava aí mais uma coisa assim para ser superada, né? Porque eu não tive história medieval com medievalista, por exemplo. Então foi assim, foi mais um momento de teimosia, porque eu queria muito trabalhar com a área de medievo e enfim, principalmente como estou falando sobre a bruxaria no século XV, fim do medievo e principalmente início da etapa moderna, né? Então foi meio que um caminho solitário, né? Tanto de especialistas na área quanto de quem gostava da área de medieval na universidade, que eu acho que era só eu na minha turma ali que curtia medieval. Então eu acabei me direcionando pro campo da história do século XV, né? Especialmente sobre as representações dessas mulheres bruxas. E aí foi esse meu trabalho do TCC. O meu TCC foi sobre a representação dessas mulheres em um manual inquisitorial do século XV, que é o Malleus Maleficarum, que eu acredito que seja um dos mais conhecidos, assim, dos manuais inquisitoriais desse período. Sim. Então, eu procurei trabalhar nessa área, assim. E... Por favor, fica à vontade. Tá falando aí.
um mês antes de defender o meu TCC, saiu a série da Sabrina nova, né, que é O Mundo Sombrio de Sabrina, na Netflix, estreou. E eu fui assistir e falei, poxa, interessante. Vamos ver se cola, né? Sim. E daí foi aí que surgiu essa ideia de trabalhar com as mídias no mestrado. E daí tem duas pessoas em especial que não tem como eu não citar e não agradecer, que me ajudaram muito para entrar nesse mestrado e entrar com o Mundo Sombrio de Sabrina como objeto de pesquisa, que foi o Lucas, acho que ele está aí. E a Dani. Tá aí. O Lucas que me apresentou a Dani, né? Ele já tinha entrado no mestrado, né? Com o Aristeu como orientador. E enquanto todo mundo ao meu redor estava falando que trabalhar com história e mídia e história e cultura pop não ia colar, o Lucas chegou para mim e falou assim, cola sim, peraí que eu vou te apresentar alguém. E daí ele me apresentou a Dani, e daí tudo deu certo. Quase consigo imaginar o Lucas falando assim mesmo. Não, eu tenho uma menina, vou te apresentar, você vai ver, você cola nela que você vai brilhar. Mas é exatamente isso. Desculpe, Sara, te cortei aí. Não, imagina isso. Mas essa coisa do estudo da história, né, ser um pouco mais tradicional, na verdade, é uma questão que nós estamos vivendo hoje, né? Nós estamos hoje num período de transformação, né? Transformação, inclusive, do própria concepção de academicismo, né? Uma ideia clássica, né? Dos estudos acadêmicos. E gradualmente vem se abrindo olha a ciência, né? A ideia de ciência. Não vou entrar no discurso da ciência, porque nós estamos em uma espécie de montanha-russa quando fala de ciência hoje. A ciência em letras garrafais. Né? Mas nós estamos passando por um processo de transformação, né? E eu tive experiência enquanto professor da FURG, né? Trabalhei lá por 2 anos como professor temporário lá, né? E sim, sempre, né? Quando departamentos muito grandes, né? Tem pessoas de todos os tipos, né? E algumas que defendem uma postura clássica, né, de se trabalhar determinados temas, bem como tu disseste, de decorar nomes, datas, o mais importante é saber na ponta da língua onde foi escrito, como foi escrito, por quem foi escrito, e não importa o contexto, não importa o entendimento, isso é secundário, né, aos processos, mas vai de instituição para instituição, né. Que bom que tu chegaste, né, a um tema a trabalhar com o tema que é de teu interesse, né? Como tu disseste na tua fala já, né? Tu insististe, batalhaste, foste teimosa, né? Para seguir nesse caminho e foste bem sucedida, né? Com o teu TCC, que o título ficou, se eu não me engano, As Fogueiras do Século XV, isso? Isso. Né? A representação feminina. Representação feminina em Malos Maleficaram. Estou com o teu Lattes aberto aqui. Né? Olha a responsabilidade. Hã? É aquela coisa, né, que eu falei, olha a responsabilidade, é aquela coisa que a gente olha depois de um tempo para o TCC da gente, ou para a dissertação, que for, e a gente pensa, como é que eu escrevi isso? A gente vai evoluindo, vai aprendendo. A gente vai aprimorando ideias, vamos mudando, mas é um tema muito interessante, ele é muito instigante. Eu não consegui pegar o teu trabalho para ler, na verdade eu não tive tempo, né? Cheguei a encontrá-lo na biblioteca lá, né? Mas não consegui lê-lo ainda, né? Mas o tema é muito interessante, e o Malos Maleficaram, né? Um manual inquisitor clássico, né? Acho que todos que conhecem, leem história, sobretudo a história medieval, né? Sabe muito bem, e é um tema extremamente instigante, né? A representação da mulher bruxa, né? Ainda mais em manuais, que eram manuais oficiais, né?
de descrição, né? Uma descrição, por mais que seja uma descrição mal intencionada, né? Uma descrição pejorativa, eles eram tratados como documentos oficiais que descreviam o fato, a concretude, né? Da bruxaria e, em especial, da mulher, né? E aí se flerta muito com essa idade de a mulher tem, pelo menos a minha impressão do Malus Maleficarum passa essa ideia de que a mulher tem uma tendência à bruxaria ou um flerte com a bruxaria, e que me leva à primeira pergunta para ti, né? Já ainda sobre esse teu tema da representação feminina no Malus Maleficarum, para a gente chegar na representação da mulher bruxa nas séries que tu tem trabalhado, tá? Sim. Tu vês esse processo já de representação da mulher, essa representação ideológica, né? Eu vou me permitir já usar o termo ideologia aqui, tá? Me corrige, se for o caso, tá? Essa representação ideológica provinda da onde? Da onde que tu vê ser originário esse tipo de representação da mulher? Em específico no teu trabalho, né, sobre o século XV, mas se tu quiseres avançar até a contemporaneidade, é contigo, fica à vontade. Sim. Bom, assim, para te responder isso, a gente precisa entender, assim, que o processo de representação de um indivíduo, né, ou de um objeto, ele nunca é único. Sim. Né? Porque ele sempre vai depender de quem o vê e de quem o retrata, né? O Anker Smith, ele fala, né, que ele vai acabar falando que a representação de um representado, ele pode conter diversos lados, né, e aspectos, e isso acontece porque nós somos seres humanos, né? Então, a gente vai acabar compreendendo o mundo a partir da nossa percepção sobre ele, no nosso tempo e do nosso modo de vida, né? Então, dessa forma, as representações, elas nunca são as mesmas, né? Começando por isso, né? Então, só que assim, no entanto, quando a gente fala de imagens já conhecidas, aí eu coloco um aspas, né? Pelo imaginário social, que são cotidianamente, assim, alimentadas, né? E aí eu gosto de usar a Capellari, que ela vai usar uma metáfora muito legal para falar sobre esse fenômeno do imaginário social, que é como se ele fosse uma nuvem que constantemente está sendo preenchida de pensamentos, né? Pensamentos, teoria, prática, né? Conhecimento, imagem, aí vai, linguagem, fato, o próprio acontecimento histórico, do passado, do presente, possibilidades de futuro, enfim, tudo isso se reúne dentro dessa grande nuvem de aprendizados da humanidade, né? Desde mitos, sonhos, enfim, devaneios. E que é também bastante trabalhado, são elementos bastante trabalhados, por exemplo, para a composição de filmes, isso agora, né, na composição de filmes, história em quadrinho, literatura, música, né? Então, tudo isso faz parte dessa grande nuvem do imaginário social. Então, assim, dito isso, a figura dessa mulher bruxa, ela também faz parte desse espaço, né? Ele cerca a compreensão que a gente tem do que é e do que não é uma bruxa. E daí, como eu comentei, né, a representação ela pode ser bastante distinta de acordo com o recorte temporal que você vai usar, né, a intenção dos indivíduos, as sociedades que vão criar, vão reler essas figuras, né? Então, assim, entendendo que a gente tem diversas representações de bruxas e que todas elas são construídas de diferentes mentalidades, né? Mesmo que em determinados momentos esses imaginários vão se misturando, a gente pode identificar ideologias diferentes de acordo com cada representação que é feita, assim como a gente também pode não identificar ideologia alguma. Agora, quando a gente vai falar né, as particularidades assim, da mulher descrita no Malus Maleficarum, a gente se remete automaticamente às ideologias da ortodoxia cristã, né? A bruxa aqui, ela é diretamente conectada ao diabo. E o diabo, ele é intrinsecamente uma criação cristã.
E é importante que a gente Uhum. note que, assim, as representações dessas mulheres, né, dessas bruxas, elas não são feitas por elas são feitas dentro de um imaginário que vem da consciência daquele que vai julgar esses personagens, né, o que transformou acabou transformando esse fenômeno em uma coisa mais homogênea, né, mais né, que esses julgamentos, esses elementos que levaram a essa base acabaram saindo do mesmo lugar, digamos assim, né. Então, assim, a gente tem a ideologia eclesiástica, a igreja, e posteriormente também os magistrados, reforçando essa figura da mulher bruxa diabólica, né, fruto e filha do mal e do próprio diabo. Agora, antes desse período, e dessa conceituação, assim, digamos, sobre essa ideia da bruxaria, eu creio que tem um mar de possibilidades, né, de diferentes manifestações das mulheres que são envolvidas nessas práticas mágicas. E daí, aí é um pensamento meu, né? Particularmente, assim, eu não creio que falar sobre ideologias anteriores a essa bruxa diabólica seja válido. Mas um estudo sobre essas histórias, né, e representações de essas histórias das mulheres e as repressões que são sofridas por elas, sim, com certeza. Mas, basicamente, quando a gente está falando de Malleus Maleficarum, o que a gente tem como uma linha ideológica é a ortodoxia cristã, sem dúvida. Fantástico, olha, muito legal. Eu já estava com vontade de ler teu trabalho, como eu disse, eu já encontrei ele e tudo, né? Só não tive tempo para ler, né? Mas eu acho muito interessante uma relação que tu fizeste aí, que, né, tu comentaste sobre o Anker Smith, né, falando sobre a questão da representação, dessa ideia do próprio filtro, né, as pessoas interpretam contextos, né, isso é inevitável, e toda produção, ela advém de alguém, né, e por ser feita por pessoas, nós imprimimos, seja na escolha das palavras, quando for escrever um trabalho, ou na maneira com que nós, ou na mídia que nós expressamos as nossas concepções, né, seja a descrição de um fato ou de algo imaginado, né, criado, essas influências sempre vão se manifestar passando por um filtro, né, o que o Anker Smith, né, trabalha enquanto representação, vão ter ecos aí, né, no Hayden White, Stuart Hall, vão ter vários autores que corroboram com o mesmo tipo de ideia. E, ao mesmo tempo, quando tu colocas a questão da representação, tu trouxeste também a Capellari, né, falando sobre a ideia do imaginário e a ideia dessa nuvem, né, e também corrobora com outros autores da linha do imaginário, né. Eu gosto muito da analogia da nuvem dela. Então, nesse sentido, esse imaginário construído, né, essa nuvem que é alimentada tanto pela produção quanto pelas concepções, os conceitos que advêm sempre de um contexto, eles acabam influenciando as representações. Eu estou tentando entender e acredito que é isso que tu tentaste colocar. Isso. Né? E nesse sentido, como tu vê as consequências disso no caso do Malleus Maleficarum, quando esse manual se torna público, e quais as consequências para a posteridade, né, posteriores ao século XV, inclusive chegando à contemporaneidade, né, na representação, na concepção, melhor dizendo, da mulher bruxa? Eu fico muito feliz com essa pergunta que você está me fazendo, porque eu vou tirar do meu sistema um negócio que, assim, a gente está passando no momento, e eu preciso conversar com você sobre isso, mesmo que eu tenha que cometer um erro de anacronismo aqui. Não te preocupa, aqui não tem erros, aqui é uma conversa livre, vamos lá. Ótimo. Mas vamos lá, assim, quais são as consequências, né, assim, no geral, de você falar de forma pejorativa sobre qualquer indivíduo ou grupo, né?
violência e legitimação para essa violência. Para mim, isso está bem claro, assim. As mulheres, elas sofrem agressão, sofrem abuso, sofrem violência cotidianamente, né? Essas formas e níveis de agressão, elas vão se modificar ao longo do tempo? Com certeza, absolutamente. Mas elas vão deixar de existir? Claramente não, né? Mas, assim, o que isso tem a ver com o manual, né, lá do século XV? Eu acho que tem tudo a ver, porque as mulheres, elas são alvo constante de determinados discursos, né, que vão instigar essas agressões ainda mais. A gente sabe que trabalhar com um período tão distante assim é uma constante batalha de abstração, né? Aí eu queria meio que contar uma história, assim, super hipotética, de um período atual, assim, para a gente poder entender as consequências de determinados discursos, né? Mas então tá, vamos fazer esse exercício de visualização, assim, ó. Vamos supor que, que na atualidade o povo brasileiro tem elegido, assim, em todas as esferas, né, do poder executivo, algum indivíduo ou vários indivíduos extremamente misóginos, que reforçam uma narrativa, né, que vai instigar as diferentes violências contra a mulher. Imagina, por um minuto, assim, qual poderia ser a consequência de alguém no poder do Estado brasileiro falar frases como: se você tiver uma filha, vai ser uma fraquejada. Ou que determinada mulher não teria o direito de ser estuprada por ser feia demais. Claro, a gente está falando hipoteticamente, né? Porque a gente jamais ia eleger alguém desse calibre. Então, estamos falando em hipóteses aqui, né? Total, hipótese total. Então, assim, se ter discursos como esses na voz de indivíduos em posição de grande poder, pode levar a uma perseguição e um nível de violência ainda maior, né? Por exemplo, né? Não sei, a pessoa está lá no poder e eu tenho o mesmo pensamento do cara que está ali no poder falando, e não estou falando só em esfera, tipo, como presidente da república, eu estou falando em qualquer esfera do poder, né? E ele pensa do mesmo jeito, ele tem o mesmo pensamento que eu, então tá certo continuar esse ciclo de agressão, de violência e de abuso, né? Eu tô legitimado. Tá. Então, assim, ó, voltando agora pro exercício de abstração lá do século XV, com o discurso do Malthus. Você tem o poder eclesiástico, você tem os magistrados legitimando diferentes formas de agressão contra essas pessoas, né, essas mulheres bruxas, e assim, concretamente, como consequência disso, a gente tem dados que foram estimados em mais de 20 mil pessoas queimadas nas fogueiras. Nossa. Né? Tem alguns historiadores que vão jogar esses dados ali, vão duplicar, triplicar esses dados, né? Mas, assim, pegando a maioria das consonâncias, assim, é em torno de 20 mil pessoas mortas nas fogueiras inquisitoriais, né? Sem falar no reforço daquela nuvem de imaginário que a gente estava falando, de todas essas imagens violentas legitimadas que vão se fixar na figura feminina. O Malthus, ele fala de uma mulher, de um tipo de mulher fraca, inapta para pensar sozinha, um macho defeituoso, né? Elas são extremamente malignas e naturalmente manipuladoras. Né? A mulher no Malthus, ela destrói colheita, ela come criancinha, ela faz rituais cheios de orgia, ela força homens de bem, e aqui eu estou fazendo aspas, casados a traírem suas esposas, né? E sai em voos noturnos. Claro que tem muita coisa aí que pode ser interpretada, por exemplo, se a gente pegar os voos noturnos, tem quem interprete como literal, né? Como se acreditassem, né? Que essas mulheres voassem, seja em vassouras ou em pedaços de paus, isso, Dani, arrancavam pênis, enfim, faziam de tudo, né? Mas também dá para entender esses voos noturnos, né, interpretar eles
como a sexualidade da mulher nesse período, né? A sexualidade e o orgasmo feminino. Então, assim, aí a gente volta para aquela questão, quais são as consequências, né? São devastadoras, sem a menor dúvida. E são devastadoras para o período, são devastadoras para o depois e são devastadoras hoje, cotidianamente. Sim. Né? A gente, por exemplo, eu gosto de citar, eu acabo sempre citando o mesmo exemplo porque é uma coisa que me marcou bastante, que é, eu não sei se vocês vão lembrar, mas foi em novembro, se não me engano, ou dezembro de 2017, a Judith Butler, ela veio para o Brasil para dar uma palestra no Sesc São Paulo, né? Famosa situação. Exatamente. E você tem uma manifestação, principalmente do campo parte do campo da extrema-direita e conservadores e parte do público evangélico, não todos, com certeza não todos, mas que vão para frente do Sesc São Paulo com cartazes de queimem a bruxa e um boneco vestido de bruxa com uma impressão do rosto da Judith Butler estampado no rosto do boneco, e ele está com fogo no boneco e começam a gritar, queimem a bruxa, enfim, a gente vai encontrar vários vídeos sobre isso daí, né, a vinda dela no Sesc São Paulo, 2017. Então, assim, são discursos que vão pegar, né, infelizmente, e são discursos que não vão acabar tão cedo, assim. Então, acho que uma das principais consequências são essas, assim, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Perfeito, não, foi muito, muito, muito esclarecedor, porque no final das contas a gente vê isso, né? E essa referência constante à bruxaria, né? E eu concordo e divido contigo também essa apreensão, de certa forma, com relação à representação da mulher, que já vem, claro, de anos a história da humanidade, mas, né, focando aqui, né, com Malus Maleficarum, século XV, a caça às bruxas, a queimada, né, todas as histórias que nós sabemos, figuras ilustres aí da história, que foram por muito ovacionados, como o Torquemada e outros inquisitores famosos aí, que se orgulhavam em fazer, né, esse processo de representação, principalmente das mulheres, né, como uma espécie de agente do demônio, né, no mundo, e que se tinha que ter cuidado, por isso o controle sobre a mulher, colocar ela sobre o regime de um casamento, o cuidado de um homem, etc., né? Isso é assustador, e como tu tinhas comentado sobre a Capelari mesmo, né, isso acaba alimentando uma nuvem, né, um imaginário aí, né, e construindo essa bacia, eu ia falar agora a bacia semântica do Duran, porque ele, né, é um dos influenciadores da Capelari, né, mas esse imaginário construído da mulher, e não é de se surpreender quando nós vemos as mídias, né, quando já na modernidade nós temos aí muitas representações, tanto representações estéticas, né, cosméticas da mulher bruxa, serem colocados como uma feição demoníaca, assustadora, com atos maléficos, e que vão fomentar aí o imaginário, principalmente o imaginário infantil, nos contos de fadas, que para mim é muito caro, quando nós pensamos sobre bruxa, lembrar dos contos infantis, né? A representação da bruxa já na mídia, daí já saltando para a mídia moderna, e essa proliferação, né, que vem de contos de fada, histórias em quadrinhos, filmes e etc., tu acreditas que essas representações, elas reforçam e, de certa forma, endossam essa concepção pejorativa da mulher bruxa? E qual as consequências disso para a própria concepção de bruxaria, para a ideia que nós construímos de bruxaria? Arthur, desculpa, você pode repetir, porque cortou bem na hora que você estava fazendo a pergunta. Opa, tá.
Falando sobre a questão dessas representações da mulher bruxa, né? Já entrando nas representações modernas e que vem até, né, a contemporaneidade, que vão aparecendo nos contos de fadas, histórias em quadrinhos, cinema, televisão e etc. Como tu vê essas produções nos dias de hoje? Elas reforçam esse imaginário e quanto eles endossam, de certa forma, né, a manutenção de uma ideia de mulher bruxa, e essa relação, ou melhor, o reforço de uma concepção de bruxaria como algo demoníaco e algo cruel, vinculado à ideia de mulher, né? Cruel no sentido de manipulador e de atos vis, né? Sim. Assim, Arthur, assim, se a gente for pegar, assim, essa questão dessa representação da mulher bruxa ao longo da história, né? Uhum. Como eu disse, são várias as representações, né, dessas mulheres envolvendo práticas mágicas. Uhum. A maioria realmente é voltada a essa mulher, essa bruxa diabólica, né, com grandes proporções, assim, provavelmente pela criação de um modelo efetivo de comportamento, né, porque, assim, essa propaganda, aí eu abro, entre aspas também, sobre essas mulheres serem servas do diabo, ela causa, caso tivessem, né, como é que eu posso dizer assim, sobre essa mulher ser serva do diabo, né, caso tivessem determinados comportamentos, acende a dominância sobre o controle do corpo, né, sobre o controle do corpo, sobre o controle de crença, de indivíduos, de grupos, né, ou seja, aquelas mulheres que não seguem as regras da ortodoxia cristã, essas regras que são claramente estipuladas por homens, elas podem ser tidas como bruxas, né? E isso acaba pesando também, inclusive, com a quantidade de pessoas que foram mortas nesse período. Mas, assim, aí voltando para o que você coloca sobre a questão né, seja dos contos, enfim, ao mesmo tempo que a gente está falando de uma situação de extermínio, quando a gente fala sobre o imaginário popular da bruxa, a gente tende a ver esses indivíduos de forma mágica, sobrenatural, são indivíduos misteriosos, poderosos, né, que exercem esse fascínio na gente, hipnotiza, né, com as histórias infantis, com a literatura fantástica, com canções assustadoras e filmes, né, que vão despertar essa sensação de que existe algo que é realmente mágico no mundo corriqueiro, aí, entre aspas, que a gente vive, né? Perfeito. Então são assim, e isso inclui também as representações diabólicas, né? Agora, esse imaginário, ele vai acrescentando outras representações que são cunhadas, por exemplo, a partir do século XV, eu estou com 15 na cabeça, a partir do século XIX, né, com o romantismo, o século XX, com os movimentos ocultistas contemporâneos, né, que vão procurar forçar, por um lado, eles vão procurar forçar uma suposta ligação entre as antigas práticas mágicas e os covens bruxos com uma bruxaria contemporânea que vinha sendo construída, né, como se ela fosse uma espécie de herdeira da bruxaria do fim do medievo e início da modernidade, né? Isso vai abrir espaço para uma nova representação dessa mulher bruxa enquanto uma figura conectada com os elementos da natureza, por exemplo, e com o poder do feminino, né? Aí eu coloco aspas de novo, nova bruxaria, ela vai crescer principalmente nos Estados Unidos, lá pela década de 60 e 70, junto com o movimento da contracultura, né? São algumas ramificações que vão, inclusive, ser abraçadas pelo próprio movimento feminista, quer dizer, por um dos movimentos, porque são vários feminismos, né? Por um dos movimentos feministas, que é a Wicca feminista, né? Eu acredito particularmente, se fosse separar entre representações dessas mulheres bruxas em categorias,
duas principais seriam, a partir desses elementos, a dualidade do bem e do mal, né? Assim a gente tem o quê? A gente tem a bruxa má e a bruxa boa. E isso foi bastante utilizado nas obras audiovisuais, né? Nas últimas décadas. E isso desde a década de 60, 70 ali, até a atualidade, né? Até agora, 2020, que tem um monte de série, principalmente série, né? Filme nem tanto, mas principalmente séries que estão trabalhando com essa temática e basicamente estão fazendo essa dualidade entre bruxa boa e bruxa má, né? Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas... Não, claro, perfeito, é interessante. A dualidade nunca escapa, né? Porque no final a sociedade ela é sempre moralista, né? Ela sempre vai ter... É difícil lidar com o tom de cinza, né? E sem menção é um livrinho, tá? Cinza. Né, mas é engraçado isso, até porque quando tu fala lá né, lá no teu trabalho de conclusão, né, a gente falas malos maleficaram, tudo mais, ainda existe a moralidade cristã muito forte, então a própria representação da mulher dentro da cultura cristã é uma, né, e essa mulher mais independente, que não tem essa devoção ou esse mesmo... essa mesma experiência religiosa que os católicos, né, esperam e aguardam, né, de uma postura legítima feminina, no caso, acaba que isso é condenado, né, se torna algo de condenação, e todo ato de independência e de autossuficiência feminina acaba sendo um ato provindo das forças que devem ser combatidas, portanto, a ligação com o inferno e etc., né? E é interessante quando tu colocas aí, né, todo esse movimento transformador que se passa aí em décadas de 60 e 70, e sobretudo nos Estados Unidos, né, que são bem períodos de reformas culturais, né? Nós estamos num período de contracultura, surgindo vários movimentos ali, tanto de representações de grupos minoritários, né? Exigindo direitos, etc. E isso se torna público com mais força, né? Exato. E isso é bem interessante, porque quebra um pouco os paradigmas. E, claro, nada mais legítimo do que a própria mulher, né, se manifestar e dizer, quero minha independência, eu quero parar de ser atrelado a uma ideia de bruxaria pejorativa que remonta lá século XV, por exemplo, né? Isso. E nesse cenário, agora, já chegando no teu mestrado, chegando nas pesquisas que tu tem feito agora, né? Eu sei que o teu objeto atual de pesquisa tem sido a série da Sabrina, né? A série que tem aí disponível no streaming da Netflix, certo? Isso. Ela é uma produção, inclusive, da Netflix, não é? Esse novo é uma produção da Netflix, isso. Isso mesmo. Sara, já falando sobre a tua dissertação, como tu tem trabalhado isso na série Sabrina, né? E, claro, fazendo relação com todo esse teu processo de estudo, tudo que tu vens carregando já como bagagem desde da tua graduação, das tuas pesquisas particulares, como tu vê a série da Sabrina atual, né? A série atual da Sabrina, e como tu observas ela como uma representação, essa representação da mulher bruxa, né, na personagem principal? Fala um pouquinho sobre isso para nós. Assim, como eu tinha comentado no início, trabalhar com mídia foi uma coisa, assim, totalmente nova para mim, né? Então, assim, eu estava no momento trabalhando com os discursos de um manual do século XV, e depois eu vim agora para 2018, que é quando a série é estreada, né? Sim. Então, assim, foi um grande presente, porque parece que a série caiu, aí eu falando de bruxas, né? O Sobrenatural trouxe a série no meu colo, porque ela vem bem tipo, um mês antes de eu apresentar meu TCC, e eu já estava pensando no que trabalhar com o mestrado, né? Então, foi um presente legal, mas também foi
eu posso dizer que foi meio que assustador, porque aí eu estou trabalhando com várias metodologias e teorias que eram até o momento totalmente estranhas para mim, né? Quando eu cheguei para a Dani, eu tinha acabado de defender o meu TCC, eu cheguei para ela e falei assim, Dani, eu estava pensando em, de repente, tem essa série nova que saiu, que é uma releitura, né, um reboot da Sabrina da década de 90, e eu pensei em trabalhar isso, porque ela está tratando sobre bruxaria e tal. Ela falou assim, você tem que ler sobre intermedialidade. Eu falei, putz, que é isso? Gente, eu nunca tinha ouvido falar nisso na minha vida. Aí fui lá procurar, ela me mandou vários artigos e livros sobre a temática, e comecei a pesquisar e a ler sobre isso, e é algo que, assim, por exemplo, para eu poder trabalhar com a série, eu preciso entender esses processos de mídia, de intermedialidade, de análise de cinema, né, e, enfim, trabalhar com uma temporalidade diferente da que eu estava trabalhando, e isso é algo que eu estou fazendo constantemente. Então, se for me perguntar agora exatamente o que é isso ou aquilo, talvez eu não saiba te responder, ou te responda mais ou menos. Mas é algo que, claro, é com a leitura e com esse conhecimento a mais que a gente vai adquirindo essa maturidade, né, com a pesquisa. Aí, quando eu comecei a pesquisar a Sabrina, eu precisava entender de onde que surgiu essa ideia de fazer essa personagem, né? E foi inevitável que eu fosse para os quadrinhos. Mesmo que o quadrinho não seja o meu objeto principal, não tem como não ir para esse caminho. E daí foi nos quadrinhos que eu entendi o momento que estava sendo lançada essa série. Essa série não, né? Essa história, né? Essa personagem. Que como a gente falou, que é o momento da contracultura norte-americana, né? Sim. Então, assim, tem muita coisa acontecendo nesse período. E uma coisa que me chamou bastante atenção, que foi um dos booms wiccanos, que tem alguns autores que vão falar sobre ele, que é um momento na história ali dos Estados Unidos que tem um crescimento de pessoas, de bruxas, né, de bruxas contemporâneos, que vai chamar a atenção desse mercado das mídias de quadrinhos, e principalmente ali na década de 90 das mídias de audiovisuais, né? Então tem assim uma ativista, né, que acabou fazendo uma junção entre o feminismo e a Wicca, né, que é uma das vertentes dessa bruxaria contemporânea, né, que é a Zibu Tapest. Ela é ativista, ela feminista, enfim, e isso lá na década de 70, né. Ela acabou reunindo as informações sobre a Wicca ser relacionada ao feminino, porque é essa ideia de tomar para si o controle do próprio corpo, que foi tirado em períodos anteriores, né? Sim. Então, ela retoma essa ideia, essa narrativa da bruxaria contemporânea enquanto resistência feminina e enquanto um ideal de luta, digamos assim. E daí ela acaba relacionando isso com o feminismo, a vertente do feminismo que ela vai trabalhar, e acaba montando essa Wicca que alguns chamam de Wicca diânica e outros chamam de Wicca feminista. E é nesse processo que esse movimento vai começar a crescer e desengatar aí em várias obras, né? Tanto com a Sabrina, quanto com, por exemplo, a Feiticeira. A gente tem ali o Bebê de Rosemary, e daí ele volta para aquela questão, né? Que a gente tem as duas representações desse dualismo, né? Dessa dicotomia entre a bruxa boa e a bruxa má. Sim.
Eu lembro muito na época, acho que era da década de 90, um filme acho que era Brumas de Avalon. Ah, sim, e o livro é da década de 70. E o livro é exatamente, né? Teve um filme que é baseado num livro. Eu não sabia que era da década de 70 o livro, até achava que era da década de 80, né? Mas que foi, assim, uma mudança de paradigma nas próprias histórias arturianas, né? E olha, e claro, e a gente sempre teve na mídia essa dualidade, né? Eu ainda vejo hoje, né? Ainda tem essas. Volta e meia, se vê algum desenho animado, alguma coisa, aparece mais uma vez a ideia da bruxa, né? Como a criatura cruel provinda das trevas e etc, né? E sempre vinculada à mulher, enquanto, né? Por outros meios também se mostram essa mulher bruxa como não tão má assim, que seja uma má interpretação e etc, né? Tu vê, aí eu já entro em algo mais específico, assim. Na contemporaneidade existe agora uma grande transformações de paradigmas, né? Nós não temos uma única concepção de bruxa, como tu mesmo disseste, né? Nós temos aí várias vertentes, claro, e somos expostos a todas essas vertentes, né? Vertentes ainda dualistas, né? Do bem e o mal, né? Se manifestando, mas aí uma concepção minha, ela não está tão atrelada a uma questão específica do gênero, pelo menos na mídia, mas uma questão mais intrínseca à questão humana, né? Pessoas podem fazer atos cruéis, como também não, né? Depende da índole, da vontade e etc. Na série da Sabrina, e se tu quiseres falar de outras séries aí, filmes e outras mídias, fica à vontade, tá? Como tu vê essas mudanças de paradigmas? Tu vê que essa ideia de mulher bruxa tem sido transformada? E se sim, tem sido transformada para o quê? O que é, que tipo de transformação é essa que tem ocorrido? Tem sido transformada porque, assim, né, as bruxas, elas são representação do seu tempo, né, e antes delas serem bruxas, elas são mulheres, né, e as representações contemporâneas da mulher bruxa, ela vem mudando, assim como a própria mulher vem mudando, né, a própria representação da mulher vem mudando. Né, a gente pode ver, por exemplo, essa modificação que é realmente, como a gente está conversando claramente na cultura pop, como esses filmes, né, história em quadrinho e série, e daí eu puxo a ideia de como a mídia é importante e é uma importante ferramenta e é riquíssima para a história, né? Porque a gente pode identificar, a gente pode entender como essas práticas sociais influenciam os processos midiáticos, né? As escolhas de narrativa, enfim, e da mesma forma como essas mídias vão instigar, né, os receptores a refletir, a contestar, enfim, ou a concordar com esses discursos que estão sendo utilizados pelas obras, né, como se assiste, como se vê, como ouve, né, porque assim, eu não sei vocês, mas eu, quando estou assistindo uma série, um filme, eu vou brigar, eu vou xingar, e eu vou falar, não, isso aqui tá legal, olha esse discurso, que interessante. E isso que o Mundo Sombrio de Sabrina me chamou muita atenção, porque se a gente for pegar, por exemplo, a série da década de 90, a gente tem uma sitcom, é o padrão perfeitinho de uma sitcom. Ela é super bem-humorada, ela é uma série leve, traz várias piadinhas aqui e ali, e você consegue, às vezes, mas você conta nos dedos, às vezes que você tem uma fala mais ácida sobre, por exemplo, o machismo. Agora, no Mundo Sombrio de Sabrina, e é o que me chamou muito mais atenção, é que, assim, a gente está num momento que a gente está discutindo cotidianamente, e isso saiu da academia e tomou conta do dia a dia da gente, que está sendo discutindo muito a questão do feminismo, está sendo muito discutido a questão de gênero, de transfobia, enfim,
de misoginia, de machismo, isso tudo está sendo bastante discutido hoje. E é algo que é refletido nessas séries. A Sabrina agora de 2018, 19 e a terceira temporada de agora, mas principalmente a primeira e a segunda temporada, elas vão falar muito sobre essa temática, né? Os diálogos, a forma com que é feita a narrativa é toda praticamente voltada para isso. Claro, você tem diferentes arcos, né? Você tem o arco principal, que vai ser essa ascensão da Sabrina, né? Enquanto um poder do mal, do bem. Isso é outra coisa legal que a Sabrina traz, que a gente está falando assim, não foge, a maioria não foge dessa dualidade, né? Do bem e do mal. E essa série vai brincar com isso. Porque ela vai trazer uma garota que vai falar que ela não precisa ser totalmente má ou totalmente boa. Ela traz exatamente esses tons de cinza que a gente estava conversando e vai falar assim, olha, eu sou um ser humano antes de qualquer coisa, então eu posso ter determinadas atitudes sem que essas atitudes sejam essencialmente boas ou essencialmente más. Porque o ser humano não é essencialmente bom, essencialmente mal, né? E assim, se a gente pegar, é interessante como a mídia vai trabalhar determinados padrões e estereótipos em relação às mulheres, né? Aí eu pego, por exemplo, eu gosto de dar o exemplo da Feiticeira. A Feiticeira, ela foi transmitida entre a década de 60 e 70. E daí ali a gente vê uma história que não fala só sobre uma mulher com poderes mágicos tentando viver em um mundo de humanos, né? A gente vê uma mulher que está brigando com ela mesma sobre abrir mão ou não da sua própria identidade, né? No momento que a Samantha, que é a feiticeira, ela abdica dos poderes mágicos, forçada, né, de certa forma, pelo marido que é humano, a fingir, aí eu estou colocando aspas, no fingir e colocando aspas no ser normal, ela está abrindo mão da sua própria natureza. Para quê? Para agradar e para se encaixar em um mundo que não é dela, que é estranho a ela, né? O desejo que ela tem de abrir mão desse universo mágico aí eu brinco por uma cerca branca, o marido que trabalha fora e crianças, ela está se dispondo a entender, a esconder, né, quem ela é e os seus poderes em prol de constituir uma família tradicional americana, né, ganhando, abraçando, né, aquele sonho, né, o American Dream, o sonho americano, né, que é o que estava acontecendo naquele momento histórico. Sim. Né, ela oprime a natureza dela para se tornar uma boa dona de casa. Sim, ela só vai usar abrir mão da sua própria liberdade em nome de um status quo, de algo que é estabelecido enquanto o normal, o comum dentro de uma sociedade. Exatamente, né? O que ela faz? Ela, por exemplo, em relação aos poderes dela, ela só vai usar os poderes para efetuar tarefas domésticas básicas, assim, isso quando o marido não está perto de casa. Ou seja, a Samantha, ela é retratada como uma mulher perfeita, obediente e dedicada à dona de casa. Sempre arrumada, sempre bem vestida e sempre feminina, né? O glamour que essa figura ela vai trazer parece ser constante nessas leituras da mulher bruxa. Porque, assim, na mulher bruxa boazinha, né? Porque, assim, afinal de contas, é essa a imagem que o norte-americano conservador quer passar, né? A esposa perfeita. A bela recatada é do lar. Então, sim. Só que, assim, ao mesmo tempo, ela é uma feiticeira. Então, a qualquer momento, ela pode usar o poder dela contra qualquer um. Ela se infiltra na vida cotidiana, ela se disfarça, mas ela não faz parte daquele lugar, daquela comunidade, né? Ela é uma outsider, é uma pessoa de fora. Então, aí a gente volta de novo para aquela ideia do Malleus, né? Quantas mulheres foram acusadas de serem bruxas durante a caça às bruxas? Por serem estranhas à comunidade, né? Por serem mulheres que vinham de fora da aldeia. Várias. Esse seria, tipo, um exemplo, tipo, dessas disputas narrativas que
que a gente pode identificar nos contextos num determinado contexto histórico e temática, né? Porque, assim, ela já não é a bruxa assustadora, mas ela também não pertence para aquele lugar. E tem um elemento em particular que me chama bastante atenção, principalmente nessas obras audiovisuais, sobre a bruxa, que é o glamour, a feminilidade e a sexualidade. Principalmente quando se trata de quando a gente está trabalhando essa narrativa da bruxa, enquanto indivíduo de natureza boa, a gente vai encontrar um padrão estético de feminilidade que é muito presente, né? A delicadeza feminina como uma marca dessa representação é constante. Além, é claro, da questão da branquitude, né? Porque a maioria dessas bruxas que são representadas na TV enquanto protagonistas são brancas. Aí, se alguém me lembrar alguma, tirando eu acho que a série de 2017, se não me engano, que é uma série colombiana. Não sei se eu não estou mentindo, mas se não me engano é uma série colombiana, que é aquela Sempre Bruxa, que a protagonista da série é uma bruxa negra. A gente vê outras bruxas negras, por exemplo, a própria Sabrina no Mundo Sombrio de Sabrina, quer dizer, o próprio Mundo Sombrio de Sabrina vai ter personagens principais, mas a gente não vai ter protagonistas bruxas que não sejam brancas. Então tem mais essa questão. Aí, assim, pode falar. Não, eu ia dizer que como isso se desdobra, né, para várias questões, a própria ideia da mulher bruxa e da representatividade, né, da mulher, né, dentro desse cenário e, por consequência, também da representação, né, que advém de contextos diferentes. É muito complexo isso tudo, né, a própria questão da identidade, né, mas eu queria só falar sobre sobre a série lá da década de 60 e 70, né, da Feiticeira, que é interessante porque, em remetendo a ela e fazendo esse link que mesmo propôs ali sobre Malas Maleficaram, sobre Inquisição, né, Europa, né, século XV, etc., e esses ecos para a contemporaneidade, parece que nós estamos sempre jogando com esse complexo cenário de uma superestrutura, no caso, no período medieval, e com Malas Maleficaram, a superestrutura católica, né, religiosa católica, específico, né, é uma superestrutura sempre tentando engolir ou colocar a mulher dentro de determinados padrões que fogem à sua própria, à construção da sua própria identidade, né, seja uma mulher lá do medievo que quer ser independente, mas não pode ser independente, deve se submeter às estruturas, às regras de uma estrutura social pré-estabelecida, seja mesmo na série da Feiticeira, que vai se repetir o mesmo processo, né, ela com essa... se deparando com essa situação, né, de conflito, de vou usar meus poderes, não posso, então, mas eu amo ele, então para ter uma boa relação lá com eu não esqueci o nome do personagem, se alguém tiver aí... O marido também não lembro. Não lembro o nome dele. Não. Acho que é Trevor, não. Bom, não vem ao caso, mas o caso do marido, né, ela ama ele, e para ficar com ele, ela deve se abster de toda uma condição que, bom, de certa forma... Que é natural a ela, né? É natural a ela, que dá prazer a ela, que faz ela ser quem ela é. É como que se, a todo momento, a figura da mulher, né, aí representada como uma mulher bruxa, ela tivesse que se adaptar a uma situação desconfortável para ser alguém aceita dentro de um grupo, dentro do grupo social, melhor dizendo. Né? Me corrija se eu estiver errado na minha leitura. Que não, tá totalmente correto. Pelo menos é o que eu penso também. Ó, a Dani vai gritar daqui a pouco. Ó. Mas,
E isso é muito, muito triste, no final das contas, né? É uma situação muito... É um histórico muito triste de representação, né? Sim, a própria questão da sexualização da mulher, né? Por exemplo, agora que, tipo, como a gente já tá falando sobre as mídias, assim, um exemplo que é claro, assim, da sexualização da mulher bruxa é a Elvira, de 88. Sim, a rainha Das trevas. das trevas, né? Elvira, Isso. rainha das trevas. Assim, ela vem com uma hipersexualização, só que, mas por que ela é hipersexualizada? Mas ela tem uma personalidade muito forte, então ela tem uma personalidade forte que ela vem com essa hipersexualização. Exato. Aí tem o quê? As Bruxas de Eastwick, que é de um ano anterior, de 87. Você tem a sexualização também. Não clara fisicamente como a Elvira, não na forma de se vestir, não esteticamente como a Elvira, mas você tem ela seduzindo eu não lembro o nome do personagem. Os personagens homens eu sempre esqueço, né? Mas ela vem e as três estão seduzindo ele, e ele está seduzindo elas, né? Tem tudo isso. A própria da Magia Sedução, de 98. Sim, esse é Por exemplo, assim, sim, é um dos mais famosos, com a Nicole Kidman e com a Sandra Bullock, né? Então, assim, quem não assistiu, assista, porque é bem legalzinho, eu gosto, eu acho muito amorzinho. É muito romancezinho, mas eu acho legal. É bem mas, assim, isso. Uma coisa que me chama a atenção é que, bom, basicamente ele vai trazer a história dessas duas irmãs, né, que são interpretadas pela Sandra e pela Nicole, e sendo, assim, que a delicadeza da feminilidade vai ser representada pela personagem da Sally, que é a Bullock, e a sensualidade que, teoricamente, é natural, vem da Gillian, que é a Kidman, né? E daí eu chamo atenção, assim, para essa questão da personalidade delas, né? Que vai acabar se sobressaindo, assim, na narrativa. A feminilidade da Sally se conecta com a representação de uma bruxa que, assim, é voltada aos elementos da natureza, né? Essencialmente boa, digamos assim, né? Enquanto que a Gillian, ela tem essa característica mais sexual que é amarrada a uma... Aí eu volto para a personalidade, né? Que é amarrada a uma personalidade mais devastadora, mais perigosa, assim, né? Então, tu vê como volta aquelas duas grandes categorias de representação da boa e da má? Sim. Mesmo que de forma sutil, né? Essas categorias, elas vão ser vistas, assim, cotidianamente com essa relação da bruxaria e com a relação do feminino de forma geral, né? Elas são retomadas, são relidas, de acordo, claro, com as contextualizações de cada momento histórico, né? Perfeito. Mas em inúmeras séries e inúmeros filmes. É isso, e é interessante, aí já, como eu disse, né, esse tema se desdobra para vários outros temas, né, e olha, eu estou ansioso para ver a tua dissertação e saber se tu vai trabalhar isso no doutorado, né, porque tem muito pano para manga, mas... Pois então. Então, né, é interessante porque só tratando essa questão da sexualidade, né, é engraçado que a sexualidade... quando a bruxa, a mulher bruxa é representada como alguém sexualizado ou extremamente sexualizado, ele sempre não, mas muitas vezes ela é um sexualizado para algo, né? Eu vou tentar explicar, mas uma sexualização para alguma coisa, como para seduzir alguém, ou para enganar, ou para atrair, ou simplesmente ser um objeto de fetiche. Sim. Salvo lá o exemplo da Elvira, que para mim ela mas ela acaba sendo uma espécie de fetiche masculino ali. Ela tá sempre com uma roupa realmente colada, umas coisas assim. Decote, se alguém me falar que existe um decote maior do que o da Elvira, eu preciso ver, porque não é possível. Sim, né? Aquilo ali só faltou mostrar o útero, desculpe. Mas, né? Não, mas e eu me lembro que isso passava em sessão da tarde, né? Sim. E não é ser moralista, mas é pensar assim,
nossa, a história do filme também é uma mulher que vai lá para uma cidade, fica um bando de garotos tarados por ela, né? Eles querem se aproximar com ela porque ela é um objeto de novo, um objeto de fetiche, né? E nesse processo, ela tem que estar sempre se mostrando lá, mostrando seu corpo. E aí tem um discurso que eu queria que tu comentasse um pouco, tá? É o que eu entendo como uma armadilha discursiva, quando se faz um uso, né? E eu não vou colocar um juízo aqui, mas um uso do discurso da mulher empoderada que se permite, por exemplo, usar aquele tipo de um tipo de roupa que mostra seu corpo e etc., e se achar bem com isso. Portanto, quando se aparece uma Elvira, por exemplo, na mídia, isso estaria ressaltando essa independência dela, né? Eu estou meio influenciado porque hoje eu vi, aí o pessoal que conhece, assim, né? Eu estou começando a assistir a série The Boys, do outro streaming do Amazon, né? E eu assisti especificamente hoje o terceiro episódio, se eu não me engano, onde trocam o uniforme de uma das protagonistas, usando exatamente esse artifício discursivo. Da Star, né? Hã? É da Star que eles trocam o uniforme. Exatamente, da Star, né? Que eles trocam e colocam uma roupa extremamente colante e que bom, né? Tem um decote super avantajado, ela tá praticamente com um mini maiô, né? E a própria protagonista se sente extremamente desconfortável com isso, né? E aí os caras do grupo de mídia que desenvolvem lá, do marketing, perdão, que desenvolvem a roupa, eles falam para ela, né? Mas na verdade isso representa teu amadurecimento, teu empoderamento em se sentir à vontade em usar, inclusive, esse tipo de roupa e mostrar o que você quiser mostrar. Né? Um jogo de linguagem ali muito sacana, né? E que a Dani já se manifestou aí e eu concordo contigo, né? Isso não é empoderamento, isso é uma objetificação da mulher, né? Como é que tu vê essa manifestação na mulher bruxa, na mídia, e na experiência que tu tem, né, em contato com a mídia da mulher bruxa? Eu também vou concordar com a Dani que isso não é empoderamento, né? É que, assim, a gente vê... É claro que a gente está falando de vários feminismos e várias formas de interpretar o que cada feminismo vai trazer, né? Sim. E o empoderamento, às vezes, eu vejo muito ele ser usado de forma não só a objetificar a mulher, mas que é totalmente oposto do que esperam, o que a gente espera de empoderamento, né? Como também de mercadoria mesmo, né? Quer dizer, você está usando os grandes capitais, por exemplo, estão usando a ideia de uma mulher empoderada como se o empoderamento fosse individual. Quer dizer, você tem, claro que ele é um processo também individual, né? Mas ele é essencialmente coletivo, claro, né? Então, assim, o que ele vem fazer? Ele vem para questionar a ordem patriarcal. Ele vem para questionar o que a opressão que a mulher está sofrendo, né? Esse processo que continua sendo construído. Então, assim, a ideia de você pegar e dizer que uma mulher empoderada é uma mulher que está vestida como como colocaram a Elvira, eu acho que é ir para um lugar bastante perigoso, assim, porque você está voltando, aí eu concordo totalmente contigo, você está voltando a objetificar a mulher. Não adianta eu chegar e falar assim, eu sou uma mulher empoderada porque eu estou, sei lá, saindo de topless na rua. Isso não é empoderamento, né? Mas aí, claro, é uma construção que eu tenho, enfim, da minha percepção. Aí a gente volta para a questão da representação, né? Que ela é diferente para cada um. É o que eu tenho como entendimento do empoderamento feminino, que é uma construção política, é uma construção de resistência coletiva contra essa ideologia patriarcal.
Então não se aplicaria nisso, né? Mas aí é o que eu acho, né? Pensamento meu. Mas é algo que realmente ele é corriqueiro não só nas obras sobre a mulher bruxa, né? Mas em diversos outros filmes e séries. Se você for pegar, por exemplo, o Vingadores, né? O Avengers. Sim. Eu estava vendo algumas entrevistas do pessoal do elenco, né? E ai, como é que é? O Hansel, como é que é o primeiro nome dela? Scarlett Johansson. Scarlett Johansson? Putaça da vida com os entrevistadores. Porque ela falou assim, poxa, mas como é que vocês fazem um monte de pergunta maneira pro pessoal? Daí, quando chega para mim, vocês vão me perguntar se cabe, se eu consigo usar roupa íntima embaixo daquela roupa apertada. Como é que é o modelo, qual é as roupas e os modelos que a minha personagem está usando, por que eu não estou sorrindo tanto. Então, assim, isso é muito claro quando a Dani falou de machocracia, né? Eu adoro esse termo que ela está usando. É machocracia total, né? Porque você tira toda uma possível narrativa que pode ser rica e resume a mulher a um objeto. Exatamente. Que é o que vem acontecendo assim há séculos, né? Exato, tu desmerece, né? A palavra desmerece já diz tudo, né? Porque tu tira o mérito dela estar ali atuando, ser uma personagem, fazer uma atriz que galgou seu espaço e que parece que as perguntas importantes ficam para os homens, né? O Robert Downey Jr. lá, cheio de perguntas importantes para ele ou para qualquer outro, mas quando chega para ela lá, pergunta como é que é atuar com homens tão bonitos? Como é que você se sente usando essa roupa apertada? É vergonhoso isso, né? É vergonhoso para o entrevistador, inclusive, para as pessoas que ainda estão reproduzindo isso, né? Desculpe minha manifestação. Não, mas exatamente, concordo plenamente. E é o tipo de discurso que está sendo legitimado hoje. Aí eu volto para o governo querendo cair de novo da conexão. Que é só, ele é o governo, são as forças da Inquisição. Cuidado. São as forças inquisitoriais que estão derrubando. É verdade. Mas volta para esse discurso, entende? Da questão do machismo, da extrema misoginia. O que foi o Malleus? Foi um manual extremamente misógino. O que é esse discurso que está sendo, que ainda hoje é perpetuado? É isso, é misoginia pura, né? Não, concordo plenamente. Olha, tem muito pano para manga. E a nossa... Desabafei. Que bom, é sempre bom, né? Tem uma conversa que nos deixa mais leve. E, Sara, nós já estamos aí a 1h23, segundo a gravação já de bate-papo. Sara, foi incrível te ouvir, foi muito bom, né, ouvir um pouco sobre a tua história, sobre a tua pesquisa, né, que vem amadurecendo aí desde uma graduação. Que bom que tu foste insistente, né, em pesquisar isso, que é um tema extremamente instigante, muito prazeroso te ouvir, tá? Digo particularmente, né, e espero que tenha sido tão bom para os colegas aí que estão escutando. E, bom, tu deve estar vendo aí na tua barra lateral aí o conjunto de pessoas se manifestando, né? Todo mundo falando alguma coisa aí. Sara, só tenho para te dizer parabéns. Espero que seja um sucesso essa fase final agora da tua dissertação, né? E que te encha de prazer produzir o que tu tens produzido, tá?